João Dória ou Bolsonaro? Quem politizou a pandemia? Ringue da Pan no ar e o assunto essa semana tá quente. João Dória versus Jair Bolsonaro. Quem que tá politizando essa questão da pandemia, hein, Kim? Esse vai ser o debate hoje do Ringue da Pan, o assunto aí que pegou aqui no Brasil. Afinal de contas, enfim, nós temos uma vacina aprovada, duas na verdade, mas uma que já está sendo fabricada e que a gente já pode usar, que é a vacina do Butantan, a vacina do João Dória. Então virou esse grande racha, né? Governo federal versus governo paulista, João Dória versus Bolsonaro. Então vamos opinar agora, afinal de contas, quem que politizou isso? Cara, são dois políticos, né? Que a gente tem de um lado um governador de São Paulo que claramente tem a intenção de ser presidente na próxima eleição. Do outro lado, um presidente que já é candidato à reeleição desde os primeiros meses de mandato, apesar de ter prometido acabar com a reeleição durante a campanha. Então os dois estão jogando, pensando em 2022, isso é óbvio. Agora, os dois estão politizando, a gente está partindo, claro, de uma disputa que também envolve toda uma projeção para 2022, para quem vai ser presidente. Então é claro que há uma disputa política entre esses dois aí, e a gente sabe, como diz inclusive o Gore Vidal, que foi um dos pensadores que inclusive acabou inspirando esse quadro, o Ringue da Pan, o poder ele é um fim em si mesmo, né? O poder é o fim, é o que move as pessoas. Então é claro que há uma briga pelo poder aí, a gente não pode negar isso. Agora, de um lado a gente tem o João Dória brigando pelo poder, brigando politicamente de certa maneira, mas usando a ciência para isso, indo para o lado da lógica, para o lado da razão. Do outro lado a gente tem o Bolsonaro, que jogou de uma maneira muito mais sorrateira, que ele percebeu ali no início da pandemia que a direita, inclusive mostravam, pesquisas apontavam, que a direita, a extrema-direita, era mais propensa a cair naquela narrativa de que a pandemia era noticiada de maneira exagerada pela mídia, de que não era tão grave como estavam querendo passar, de que não era necessário o isolamento social. Ele se aproveitou desses grupos, alguns que precisavam, inclusive queriam voltar a trabalhar, achavam que era importante voltar a trabalhar, faziam um discurso mais de é importante manter a economia do que o isolamento. Ele se aproveitou desses grupos para tentar, em cima deles, deitar e rolar, né? Fazer uma narrativa que agradasse esse tipo de público e que beneficiasse ele, a narrativa que ele queria também encampar, o Bolsonaro, e que gerasse votos, e garantisse também que a economia permanecesse em alta para que ele não tivesse nenhum tipo de problema ali no caminho dele para a reeleição em 2022. Mas ele acabou dando um grande tiro no pé, porque agora o Bolsonaro ele está, inclusive, jogando contra esses que queriam voltar a trabalhar e que agora dependem da vacina para voltar, inclusive, a trabalhar, para voltar a ter uma rotina como tinham antes. Então, até parte desse grupo que o Bolsonaro pretendia agradar de maneira até irresponsável, que foi diminuindo, né, a gravidade da pandemia, e até parte desse grupo agora está se voltando contra ele. O Bolsonaro foi, sem dúvida nenhuma, também o que mais politizou isso, porque o João Dória ele manteve também algum grau ali de seriedade, apesar dele também ter tentado se promover em cima disso. Já durante o início ali da parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, com a empresa chinesa, ele já dizia que em novembro ia ter vacina aqui. Ele já estava tentando jogar em cima disso também, se promover em cima disso. Porém, ele foi quem sem sombra de dúvidas, jogou muito mais e teve muito mais poder para jogar foi o Bolsonaro, que inclusive demitiu ministros que tentaram agir de acordo com a ciência, né? Ele perdeu 2 ministros, ele mandou 2 embora, ele colocou um general que é a favor de receitar tratamento precoce, que é a favor de receitar cloroquina, que são remédios que a comunidade científica já vê como ineficazes, como até possíveis de contribuir para males piores. Então, assim, eles começaram a jogar usando todo o poder que o governo federal tem de uma maneira muito irresponsável e politizou, portanto, de uma maneira muito perigosa a pandemia, e a consequência agora é essa, é o descontrole da doença, mais de 210 mil mortos, e a maior parte deles estão na conta de quem politizou, jogando isso como algo menor do que deveria ser, que foi o Bolsonaro. Ou você discorda? Guga, é realmente assim, a gente está num tempo muito difícil em que eu sou obrigado a concordar com você, porque realmente o que você colocou. Tanto o Dória quanto o Bolsonaro estão politizando, claro, jogando o jogo político. Agora,
nenhum outro líder mundial, e aqui vamos restringir a direita, né? Porque o Bolsonaro e a militância bolsonarista gosta de colocar que o Bolsonaro é a direita, né? Que se você está contra o Bolsonaro, você é comunista, né? O Benjamin Netanyahu está lá na linha de frente da vacinação de Israel. Né? O Boris Johnson tá aí, lançou hoje um tweet comemorando a velocidade da vacinação no Reino Unido. Foi um dos primeiros também a ser vacinados. Enfim, todos os líderes mundiais, né, estiveram capitalizando politicamente para a própria imagem o lançamento da vacina, né, os primeiros dias de vacinação. Quem deveria estar lá em todos os canais de televisão com a primeira enfermeira a ser vacinada era o Bolsonaro, era o presidente da República, como aconteceu em todo outro país do mundo. Só não foi o Bolsonaro porque não é que ele colocou uma discordância política, ele estava defendendo uma loucura, uma insanidade. Não se trata de ser de direita ou de esquerda. Não existe... eu até discordo do uso desse termo tratamento precoce, porque tratamento é quando você está com a doença e você começa a tomar o medicamento. Né? O tratamento precoce é o quê? Você detectou a doença cedo e logo no início dela você começa a se tratar. O que o Bolsonaro pregou desde o início, não, é o uso de pílula mágica, né? O uso de ginseng, de cogumelo do sol, de pó de pirlim-pim-pim, né? Você, antes mesmo de ter a doença, tomar um negócio como se aquilo fosse te imunizar para a doença, caso você algum dia viesse a ter. E para isso existe uma coisa que funciona, que é vacina, né? Há muito tempo, que é o que você toma antes, né? Que é nada mais do que o vírus enfraquecido ou uma proteína do vírus que vai fazer com que o seu próprio corpo gere defesas para aquele vírus posteriormente. O que também refuta a tese, né, de que a vacina pode ser pior do que a própria doença, que não sei o que. Peraí, gente, o máximo do máximo, assim, vamos supor que seja o maior fracasso de todos a vacina. O máximo que pode acontecer, né, é você ter a doença. Nada mais do que isso. Não vai ter nenhuma... começar, como eu vi algumas montagens na internet, começar a nascer tumores no seu corpo, ou você vai ter dano cerebral. Isso não existe. Você trabalha com seus glóbulos brancos, né? Para isso que a gente estuda biologia no ensino fundamental, para não cair nesse tipo de erro crasso, né? De negócio bizarro, né? Quantas outras vacinas na história do Brasil a gente viu essa discussão, né? Pelo menos nos últimos 30 anos de qual será a eficácia da vacina antitétano, né? Qual será a eficácia da vacina da rubéola, né? Quanto tempo demorou para ser pesquisado? A gente só teve essa discussão aqui no Brasil porque o Bolsonaro veio com essa maluquice, que não tem absolutamente nada a ver com posicionamento político, né? Uma coisa, você ser de esquerda, você ser de direita, defender privatização, ser contra a privatização, mais Estado, mais imposto, menos imposto. Outra coisa é você ficar criando suspeição em cima do trabalho científico, né? Outra coisa é você ficar colocando suspeita em cima de vacina, afundando o país. O Dória é um cara que é oportunista, é um marqueteiro, é um cara que surfa as ondas do momento, como ele surfou o antipetismo em 2016. Não é um cara que tem um grande estofo de direita, né, que leu, que conhece autores conservadores e liberais, e é um cara que surfa ondas. E é exatamente isso que ele fez com a vacina, né, como o político que é. Não teria problema, né, se a posição do Bolsonaro fosse, a minha posição é que se faça a imunização num plano nacional diferente, né? Ele poderia até fazer alguma maneira de ter um contraponto ao Dória. O problema é ele negar a vacina, como ele negou, né, e tentar criar essa suspeita em cima, como ele tentou criar, não deu certo e agora já começou a voltar atrás, já começou a colocar o rabinho entre as pernas, falar que o governo federal que financiou a vacina de São Paulo, né, é como se São Paulo não pagasse imposto, e ele que financiou o Parque Fabril do Butantão, que é mentira também, não mandou um centavo, enfim, viu que fracassou e já está voltando atrás, né? Bateu o desespero, essa é a verdade, que o governo, ele fez a campanha, o Bolsonaro usou o governo federal para fazer uma campanha anti-vacina, essa é a realidade, inclusive usaram tweets da SECOM para impulsionar, para incentivar as pessoas para essa campanha anti-vacina. Ministério da Saúde, né? O Twitter do Ministério da Saúde também, né? Teve um vídeo, foi um vídeo, né? Era um vídeo, Kim? Era um tweet. Era um tweet, né? Era um tweet do Ministério da Saúde. Enfim, o governo federal, o Bolsonaro conseguiu usar o governo federal para, de certa maneira, se colocar contra a única maneira que a gente tem de controlar a pandemia, que é com a vacina. Agora, nas 45 do segundo tempo, a Anvisa deixou o Bolsonaro na mão e veio dizer que não existe um tratamento
precoce contra a Covid. O ministro da Saúde agora está voltando atrás. O Pazuello dizendo que falou em atendimento precoce. Está mentindo. Ele falou em tratamento precoce, mas ele pode incorrer em crime de responsabilidade, ele pode incorrer em crime por isso, porque a culpa por essas mortes em excesso que estão acontecendo é sim de quem encampou esse discurso negacionista. E quem encampou é quem mais tinha poder, que é o Bolsonaro, a pessoa que mais deveria zelar pela saúde, foi quem se colocou agora contra o único meio que a gente tem para evitar que essa pandemia acabe matando muito mais brasileiros do que matou. É a maior tragédia da história do Brasil. E o maior culpado dessa tragédia é o Bolsonaro, acima de qualquer erro político de outros que existem abaixo dele, de prefeitos, de governadores, que existem sim. Mas ninguém supera o que o Bolsonaro fez. Nenhum líder democrático, em país democrático, nem em país que é geridos por ditaduras, cometeu erros no trato da pandemia, foi tão irresponsável como o Bolsonaro. Não existe nenhum caso no planeta. E o que o Kim falou é fato, não é uma questão de ser de direita. E tem vários exemplos de governos de esquerda e de direita que foram científicos e que usaram de maneira científica essa questão da pandemia, que de maneira alguma bateram de frente com a OMS, com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que não fizeram campanha contra a máscara, que não fizeram campanha contra o distanciamento social. Claro que não. Os países de direita e de esquerda trataram com seriedade isso, trataram de maneira científica e sim, estão conseguindo controlar. A gente tem Israel como exemplo de um país de quase extrema-direita, dependendo da sua cabeça, você pode taxá-lo como extrema-direita, e está sim levando muito a sério isso, controlando isso, do outro lado também, da esquerda. Então é uma questão de Bolsonaro, e que sim, seguir essa narrativa, que ele sabe que é fantasiosa, ele sabe que ele errou, mas como ele é um cara que não volta atrás, ele acha que os 20% dos eleitores dele também não voltarão, ele vai seguir até o túmulo, fingindo que não errou nessa entoada do coronavírus. Mas faz parte, isso aí, Guga, faz parte do mito que ele cria em torno de si mesmo, da invencibilidade, né? Que ele nunca erra, de que ele nunca perde, né? De que ele é infalível e que ele nunca volta atrás porque ele nunca erra, né? É muito uma característica de líder populista, de querer pegar para si mesmo todos os méritos de tudo que bom que acontece. Então agora a vacina do Brasil, a vacina foi financiada pelo governo federal, se tivesse dado errado, era a vacina chinesa, era a vacina dos comunistas, que o Bolsonaro sempre combateu, sempre foi contra, né? E ele ainda vem com esse discurso hipócrita, cara de pau, dizendo que não, nunca teve nada contra a vacina lá do governo do estado de São Paulo, do Butantan, passou a chamar de vacina do Butantan, né? Antes era vacina chinesa, agora já é do Butantan, né? Agora é um trabalho respeitado dos pesquisadores do Butantan, não sei o que lá, porque tá vendo que a maior parte da população esmagadora, independentemente do seu viés político, entende que a melhor maneira da gente voltar a trabalhar, né, sem se preocupar com pandemia, sem haver pandemia em primeiro lugar, é tendo vacina, né? A maneira de você abrir e ter recuperação econômica e voltar a ter segurança dos investidores é tendo vacina. E quanto antes o país se vacinar, mais vai ter segurança para investimento interno e externo. Tanto que o próprio Bolsonaro já prepara uma peça publicitária para fora, para o mundo, falando que o Brasil é um dos primeiros países a iniciar a vacinação. Como se ele fosse, né, o grande responsável por isso. É verdade que o Brasil é um dos primeiros países a começar a vacinação, mas apesar do Bolsonaro. Só que essa parte, claro, ele vai esconder da propaganda do Itamaraty. Cara, que legal, concordamos. Que é tão raro, é tão bom quando a gente fica aqui, ó, concordando. Não é bom não, Guga, porque quando a gente concorda, porque o negócio é tão feio, mas tão feio, que não tem nem como discordar. É complicado. É complicado, mas vai ter gente que vai discordar. Vocês discordaram. Mas aí é maluco. Eu costumo dizer que é o seguinte: você vai no manicômio, você discute com o cara? Não, você fala, é isso aí, beleza. Você é Napoleão, o outro é Jesus Cristo, e é isso aí, seja feliz. Passeia aí com a sua escova de dente na coleira. Aí é louco, aí tem que fazer. É isso aí. Boa, aqui, fecha aí então, velho. Fecha aí semana que vem. É isso. Esperamos aí que o mais rápido possível eu e o Guga estejamos vacinados. Acho que a gente deveria estar na prioridade, porque as pessoas querem ringue da PAN presencial. Kim, você, pô, pela sua magreza aí, se você tiver uma diabetes, você já tá no grupo de prioritário aí, cara. Mas eu já tô ficando gordo aqui, já vai ser pela obesidade que eu vou ter comorbidade. Um abraço, então, até o próximo ringue. Galera, é nóis.